Pra pessoa que tá ouvindo isso, eu não acredito em acaso. Então era pra ela estar ouvindo isso. Então tem algo que ela tá hesitando, que ela tá resistindo em fazer. Mas não tem momento perfeito. Sempre vai ter todas as piores e maiores desculpas no mundo. Não é isso. Quem evolui é quem faz o que precisa ser feito, apesar disso tudo. Então, a oportunidade não espera. E às vezes era só aquela oportunidade. Então você não pode deixar a oportunidade passar. Você tem que agarrar com todas as suas forças, porque pode ser a única chance que você tem. Então, trocar a hesitação por êxito e ação. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Frequência. Hoje o nosso episódio vai ser muito especial. Afinal, a gente fala sobre como os empresários sustentam a energia deles, protegem a energia deles, a frequência deles, para ter o resultado que eles conseguem ter, né? Então hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Eu vou ler sobre a apresentação dele. Ele é palestrante, mentor, escritor, especialista em desenvolvimento humano, e há anos ele dedica sua trajetória a ajudar empresários, líderes e equipes a desenvolverem uma mentalidade mais consciente, fortalecendo a inteligência emocional, a autorresponsabilidade e a saúde mental como pilares para uma liderança saudável e uma vida mais equilibrada. Ele é autor do livro também O Poder do Egoísmo Consciente. A gente vai mostrar para vocês aqui já já. Criador também do método Remind, e ele acredita que a verdadeira transformação ela começa de dentro para fora, e os resultados consistentes eles são consequência dessa mente equilibrada. Emoções bem direcionadas e escolhas conscientes. É um grande prazer receber ele aqui hoje no nosso Café com Frequência. Vivaldo Neto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Uma honra, na verdade, né? Um colega, a gente trabalha juntos nessa jornada de desenvolvimento humano, né? Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Uau, eu que agradeço. A honra é toda minha, né? Que alegria se eu puder servir você e quem tá nos assistindo, vai ser uma alegria muito grande. Maravilha. E como autor desse livro maravilhoso, né? Mostra aí até para o pessoal. Olha lá, aqui, Nessa câmera aqui que nessa pega câmera você aqui, é... O Poder do Egoísmo Consciente. Você sabe que a tradução disso daqui é amar o próximo como a ti mesmo, começando pelo ti mesmo. Só que o problema, né, é que hoje as pessoas estão odiando o próximo como a si mesmo. Uhum. Muitas pessoas, elas, principalmente empresários, às vezes o cara que tá bravo com o funcionário, a culpa não é do funcionário. É que ele tá tão insatisfeito com a própria vida, a própria visão interna, que aí ele transborda isso negativamente nas pessoas. Então, o grande resumo da minha tese é essa, que é o maior impacto social que a gente faz, que é o efeito borboleta, é quando a gente tá bem, tá em paz. Até a gente tava trocando uma ideia aqui, vamos pensar no Flávio Augusto. Você consegue imaginar o Flávio Augusto com uma crise de raiva, esbravejando com um funcionário? É difícil você pensar nesse posicionamento. Por quê? Porque o cara, ele tá em paz. Ele tem essa visão interna alta de identidade, de propósito. Então, eu acredito que o meu livro ele vem para trazer essa contribuição da pessoa ser egoísta com a própria vida, no sentido dela olhar que a ordem muda. Sim. Primeiro ela. É. Aí a consequência acontece. A gente está vivendo uma verdadeira crise de identidade, onde as pessoas não sabem quem elas são. Isso reflete muito no outro. E o que você falou, né? Se você odeia o outro ou critica o outro, como que tá dentro de você? Sim. O que tá acontecendo com você, então, em relação... Que ódio é esse em relação à sua própria vida? Sim, total. Tudo aquilo que te incomoda é seu. Essa é uma frase muito difundida no meio do desenvolvimento humano. Porque é meio que um espelho, né? Exato. Às vezes aquilo que você mais julga é porque você faz igual, ou de alguma forma lá no seu inconsciente você carrega aquilo com você também. Então, eu até venho falando para alguns empresários, Ana, não sei se você concorda, que uma ferramenta absurda de posicionamento que as pessoas negligenciam é a inteligência emocional. Sim. Às vezes o cara investe num Rolex, investe em roupas caríssimas e mentorias ainda mais caras. Aí quando ele vai abrir a boca com um funcionário, ele já esbraveja, ele franze a testa, ele é grosso. Aí qual que é a imagem desse empresário? E aí, às vezes até na microexpressão, na frequência, como você fala, as pessoas sentem. O cliente percebe, todo mundo percebe quando você tá mal, quando você tá bravo, quando você tá incomodado. Às vezes você não precisa falar nada. Mas só de você chegar, a energia já pesa, né? O funcionário já fica em choque, tipo assim, caraca, ferrou, né? Exatamente. Só que o oposto é verdadeiro. Né? Quando você tá muito bem, você transborda isso para todo mundo e aí você consegue ter uma alta frequência, uma alta performance. E acho que o mais importante, assim, que virou essa chave para mim, é que isso começa pelos mais próximos. Então, primeiro você, depois os seus, depois o mundo, né? Então, a sua família geralmente é a que é mais impactada. É onde Tanto você pro mais lado precisa bom, aprender muitas vezes, né?
É o que. E o Esse do se desafio te vem. incomoda é seu na família, é É. o grande laboratório, eu acho, da nossa existência aqui. É, É quando ele dá luz a essas dores, essas feridas que às vezes estão ali, que a gente não percebe. Na família é o melhor laboratório de você perceber isso. exatamente. Você falou muito sobre isso, a energia, né? Ela chega antes, num ambiente. O contrário também, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo. É, chega lá um líder apavorando todo mundo já tensiona. O mesmo líder, numa inteligência emocional adequada, consegue organizar todo o campo. As pessoas gostam de trabalhar lá, elas vão produzir muito mais, elas vão estar mais felizes. Pessoas felizes produzem muito mais, trazem muito mais resultado, né? E a gente está numa época onde o burnout, ele Hum, tá no ápice, virando né? comum, A infelizmente. quantidade de remédios que as pessoas estão tomando para ansiedade, para estresse, está sendo absurda. E eu não acredito que a gente esteja vivendo uma crise de produtividade, mas sim uma crise de consciência, né? Porque as pessoas elas estão deixando de produzir por conta do estado interno. Sim. E as pessoas ainda não viraram a chave que é preciso olhar para isso. Sim. Primeiro ponto sobre isso, na minha visão, é, né, que a gente não pode normalizar o que é comum. Uhum, Ah, o Brasil é o país mais ansioso pela OMS. Ah, cada vez mais burnout, ou seja, é comum. Você sai na esquina e fala, já tive, você já tive. Então parece que é comum e as pessoas normalizam. Mas não é normal você ter um uhum, burnout, você tá esgotado, você não conseguir produzir porque a sua mente não consegue pensar direito, raciocinar por um volume de trabalho ou por um ambiente na frequência errada, digamos uhum, assim. Então isso não é normal. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter essa consciência. Se você tá vivendo num ciclo que você tá totalmente irritado, você odeia a sua própria vida, o seu chefe, você não quer mais ver. Se você ganhasse na loteria, você explodir, né? Vou explodir essa aham, empresa aqui, não aguento mais isso, tá errado, entendeu? sim. E o Napoleon Hill, que foi um grande estudioso de alta performance, um dos resumos do livro dele, que ele perguntou para um bilionário, no dia seguinte que o cara deu o exit na empresa de bilhão, no dia seguinte ele tava lá 7 horas da manhã na empresa. Aí o Napoleon Hill falou para ele, ué, o que você tá fazendo aqui, né? Você acabou de vender a empresa por $1 bilhão. Ele falou assim, é porque isso aqui é o que eu gosto. Então, o desfrute, ele é a causa da alta performance. Sim. E aí, às vezes, a pessoa ela tá naquele grande sacrifício, achando que isso vai trazer performance. Ou criando ali uma crença de que não tem outra opção. Uhum, E aí fica naquele ambiente tóxico para ela mesma uhum, e fica nesse círculo vicioso. uhum, E às vezes é um ponto cego, às vezes a pessoa não percebe o quanto ela está sendo prejudicada e prejudicando a própria família por estar em ambientes ali naquela zona de conforto. Então, isso, na minha visão, é um dos grandes causadores do burnout, que tem a uhum, ver com aquilo que a gente falou da falta de clareza da identidade. Então, é uhum, tipo você pensar o Cristiano Ronaldo trabalhando no escritório. Você acha que ele ia ser uhum. feliz, cara? Não tá, tipo, sabe, não é congruente Sim. com a visão interna dele, ele olhar no espelho e ele tá lá trabalhando na contabilidade. Tipo, não tem a ver com o que ele é. Então imagina, talvez ele ia estar com burnout, ia estar com depressão, com todo tipo de sintoma. Sim. Mas acho que a grande causa, a causa de todas as causas, que é, se a gente olhar lá na mente, essa visão da identidade, que muitas vezes a pessoa teve uma visão de quem ela é, de quem ela gostaria de ser, só que aí Uhum, no dia a dia ela não tá sendo, e aí isso começa a gerar uma sensação de impotência, de uhum, desvalorização, crise de raiva, tristeza, uhum, medo. Então, tirando o burnout legítimo, e eu sei que a gente tem que olhar, isso é um ponto sério, de uhum, pessoas que têm um volume extremo de trabalho, uma pressão extrema, não desliga, não tem férias, tal, isso é real, e uhum, aí, assim, cabe todos os cuidados. Eu acho que existe um ponto que as pessoas começam a entrar nos sintomas por uhum, causas como essas que a gente falou, causas mais profundas, inconscientes, que viram pontos cegos. Eu uhum. acredito muito nisso. É, e você foi falando, eu fui pensando o quanto que o exemplo do Cristiano Ronaldo, por exemplo, é o ser movido pela paixão. Sim. Quando você identifica isso, tudo flui com muito mais leveza. A sua entrega, o que você veio fazer aqui nesse mundo, né? Mas eu gosto de entender e escutar histórias também, então eu quero saber um pouco da sua história em relação ao desenvolvimento humano. Em que Boa. momento você decidiu olhar mais para isso? Você mesmo passou por uma crise existencial? Eu tive uma de burnout que eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu preciso mudar. Uhum. Você teve alguma virada de chave específica? Ou algum chamado que já vinha há muito tempo
sei lá, vindo no seu coração, algo relacionado ao desenvolvimento humano, ao conhecer mais sobre a mente? Conta um pouquinho da sua história. Claro. Os dois aconteceram na minha vida. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu tomei consciência de quem eu era, eu tinha uma visão interna de que eu queria mudar o mundo. Uhum, Não sei porquê, mas era uma coisa que vinha na minha mente. Mudar o mundo no sentido de trazer uma coisa boa. uhum, Assim, você tá aqui para trazer um impacto social positivo. Então, que quando você se for e você se vai, né? uhum, que tenha um legado positivo, alguma contribuição. Então, tudo na minha vida, desde cedo, eu buscava trazer isso. Assim, claro, quando criança e jovem, de coisas mais softs, mas quando eu fui uhum, escolher uma profissão, eu fui para administração pública uhum, pensando nisso. E eu fui feliz por um tempo porque eu sentia, eu trabalhava no governo do estado de São Paulo. Então eu uhum, sentia esse impacto social positivo de coisas que eu trouxe mudanças e tal. Porém, chegou perto da pandemia, já comecei a esbarrar em algumas dificuldades lá na parte operacional, burocrática, e comecei a viver um ciclo de ansiedade. uhum, Por- Porque vinha muito da ferida de controle. Porque no governo do estado você vê as coisas saírem de uma forma que você não gostaria e você não tem o que fazer, porque não uhum, depende de você. uhum, Então isso é muito frustrante. Então eu comecei a ficar muito ansioso. E foi quando eu uhum, conheci a hipnoterapia, fiz a primeira formação. E por uhum, conta dessa ansiedade, na época eu tava com alguns problemas de pele. uhum, E quando eu fiz essa formação, simplesmente sumiram todos esses problemas de pele. Que era um problema que talvez eu tivesse que fazer uma operação e tal. E aí, ali foi uma virada de chave, foi a primeira, assim, mais forte de... Eu sei com aquela sensação, eu preciso contar isso pro mundo. Porque é algo, assim, natural, de graça, não precisei tomar nenhum remédio, não fiz nenhuma operação. uhum, E eu resolvi uma coisa que estava me incomodando há muitos anos. uhum. Então eu falei assim, foi a primeira virada de chave de, assim, uma mudança, ela não precisa demorar. A virada de chave, quando ela realmente acontece, quando você realmente vira a chave, Sim. ela pode ser rápida e Uhum, duradoura. Então, isso, quando eu virei essa chave, na época de 2020, mais ou menos, aí foi um caminho sem volta, como eu falei. Aí comecei a atender, comecei a me aprofundar, fiz mais de 15 formações na área, e aí chegou um momento que não tinha mais como, porque uhum, tanto na renda, tanto na visão, eu já estava muito mais para o desenvolvimento humano do que no governo do estado. E aí saí, e tô até hoje, já faz 6 anos, então uhum. foi uma decisão ótima para minha vida. E aí eu descobri, Ana, que a verdadeira transformação do mundo ela começa internamente. Uhum, Porque quando a gente muda a nossa mente, a uhum, nossa mente é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Então, se eu mudar uhum, a minha mente, o mundo já mudou. uhum, Então, tudo que eu enxergo, se é bom ou se é ruim, depende da minha identidade, das minhas uhum. crenças, dos meus valores, da minha mente. Então, se eu mudo isso, eu já mudo o mundo pra mim. Sim. Por isso que eu falo, mudar você muda o mundo. Uhum, Porque realmente, se a gente mudar um grauzinho aqui em você, o mundo já vai ser diferente pra você. sim. Só que eu realmente acredito que é que nem o bater de asas de uma borboleta que vira um furacão do outro lado do planeta. Quando a gente faz essa pequena mudança em nós, a gente começa a transbordar primeiro nas pessoas mais próximas, Uhum, mas isso tem uma transformação social absurda. uhum, Então, eu realmente achei a forma de mudar o mundo, uhum. que é mudando a mim mesmo e ajudando pessoas para que elas mudem a si próprias. Porque quando a pessoa faz isso e Sim. cria autonomia, aí eu sei que ela vai conseguir. Então, eu acredito muito nessa linha de virada de chave, de quebrar padrões, da pessoa morrer para uma versão anterior e ela viver para a real Uhum, identidade e propósito. Porque aí ela não precisa ficar voltando toda semana para conversar comigo, ela tá dependendo de alguma técnica específica. Não. sim. Aí vai ser duradoura. Por quê? Porque ela mudou de verdade. Uhum, E aí os comportamentos, os resultados vão ser naturais a essa identidade que ela construiu. sim. Então, eu tive vários momentos, várias formações que trouxeram essa virada de chave, mas acho que esses pontos. E eu sempre tive isso. Acho que a minha mãe, né, é uma grande causadora, meus pais, né, como um todo, mas a minha mãe sempre falou isso, de que você nunca pode duvidar que um pequeno grupo de pessoas possa mudar o mundo. E que, na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, Uhum, acho que desde cedo, ouvindo isso, foram sementinhas que foram ficando na minha mente e essa visão, esse chamado sim. que eu tenho dentro de mim. É muito incrível quando você ensina ferramentas para que as pessoas compreendam a importância do interior, né? Porque esses dias até eu tinha gravado um vídeo falando assim, da questão do olhar, né? Se você põe um dedo aqui no Uhum, seu nariz e só muda o, o olho em que você está olhando, parece que o dedo muda de lugar. Ou seja, o externo, na verdade, ele não está se movimentando e ele não vai se movimentar. Pode ser sim. que nada mude ao redor. Só que se você mudar a sua visão interior, o externo muda, ou seja, parece que o dedo mudou de lugar.
Total. E sabe o que é interessante, Ana? Que isso é um ponto cego de muitos empresários. Uhum, Porque às vezes ele tem uma gestão absurda dos investimentos, mas ele não investe na própria mente. uhum, E eu acredito que a nossa mente é o nosso maior patrimônio. sim. Porque ela é a causa de todas as causas. Ela é a meta-causa. Porque quando você muda a sua mente, a sua identidade, é isso que torna os seus comportamentos congruentes. E é isso que dá os resultados. E às vezes o empresário ele chega para mim incomodado com os resultados e ele me traz: ah, eu quero uma meta de faturar 100 mil a mais. Só que essa é uma meta ruim. Uma meta melhor seria: quais comportamentos eu tenho que fazer para gerar isso? Mas uma meta ainda melhor, que é a meta-causa, como eu falo, é Uhum, quem eu tenho que me tornar para que eu tenha esses comportamentos, para que eu tenha esse resultado. Porque aí vai ser congruente. Aí vai ser normal. Não vai ser um sacrifício, não vai ser pesado, eu consigo sustentar. Então, eu acredito que a nossa mente é o maior patrimônio, uhum, nosso maior ativo. Então, por isso que eu até falo para alguns empresários que eu sou um gestor de capital mental. Sou uhum. um estrategista emocional ali com ele. Por quê? Porque a gente vai cuidar do ativo mais estratégico que ele tem, do patrimônio mais importante que ele tem, que é a própria mente. Até eu tenho uns exemplos que é sempre legal de citar. No livro da Mente Milionária, ele cita o Donald Trump, Uhum. que faliu e aí voltou a ter um império bilionário. Já era bilionário, faliu, voltou a ter um império bilionário. Então, de onde que veio isso? Da mente. Uhum. Porque o modelo mental dele, a forma que ele pensa, já tá pro bilhão de dólar. Vamos falar do Flávio Augusto aqui também. Se a gente tirar tudo dele hoje, alguém tem alguma dúvida que ele vai construir mesmo patrimônio maior? Não. Por quê? Porque o patrimônio é a mente dele. Uhum. Sim. Então, e é isso que eu acredito e defendo muito no livro. Uhum. Pra gente cuidar da mente, a gente precisa estar alinhado e cuidar também do corpo, da Uhum. própria mente e também do nosso espírito. Então, acho que essas três áreas, elas conversam e elas estão interligadas. Sim. Uma coisa puxa a outra. Uma não funciona sem a outra. Total. Somos seres integrados. É. Então, às vezes, a pessoa ela tá vivendo um ciclo de burnout, mas não é nem pela empresa. Às vezes é por conta do relacionamento amoroso. Uhum. Às vezes ela não tem mais a sensação de alegria, ela não desfruta mais da vida, ela não sabe direito quem ela é, Uhum. ela não consegue se sentir grata por nada, né? Às vezes o corpo, ela tá com a questão hormonal ruim. Uhum. Tem até para alguns empresários, o cara chega com ansiedade, depressão, e para algumas pessoas específicas você pode falar, não é nem ansiedade, depressão, é falta de sono. Sim. Às vezes a pessoa não tá cuidando do corpo, se ela já não tá com sono, já arrebentou. Então, Só que já levou pro normal isso. É, Né? e aí tem você precisa pessoas que trazer até acha consciência. bonito. É. Acha bonito, acha que vai trazer performance, dormir menos e tal. Então, às vezes, tem ciclos que você precisa. Só que, às vezes, a grande causa da pessoa tá irritada, dela tá sem energia, é porque ela não tá dormindo direito, né? Uhum. É algo tão óbvio, só que É. é um óbvio que às vezes a gente E a negligencia. maioria dos grandes problemas tá numa simples solução. Né? Verdade. Ser simples é ser incrível, né? É. E por isso que no livro, inclusive, nessa parte do manejo, da intervenção, eu começo pelo sono. Porque é algo que é muito simples. Se a gente parar pra pensar, se você vara a noite sem dormir, como é que você fica no outro dia? Uhum. Entendeu? Fica acabado, derrotado. Você não consegue performar. Baixa energia. E aí é uma. Inclusive, a gente falou do Cristiano Ronaldo. Atletas de alta performance, parte do treino deles é dormir. Uhum. Né? Isso é um conceito de alta performance já que é mais moderno, mas que é extremamente difundido, principalmente no esporte. Uhum. E às vezes o empresário, o cara que quer ter essa alta performance ali na empresa, ele negligencia isso e acha bonito. Né? Eu já atendi um empresário que ele tava numa dívida aqui de Alphaville e ele tava dormindo ali 3, 4 horas por noite porque ele queria chegar cedo na empresa, só que ele chegava cedo na empresa, brigava com todo mundo, Uhum. tava extremamente irritado. Ele chegava na empresa tipo 6 da manhã, ele acordava 4 e saía, sei lá, 8 da noite, mas produção muito baixa. Uhum. E eu fiz um desafio pra ele, falei assim, ó, não precisa acreditar em mim, mas faz uma semana pra você dormir até você acordar, sem despertador, e vai pra academia e depois você vai pra empresa. A empresa é sua, você pode ter essa liberdade. E ele fez isso durante uma semana. E aí na sexta-feira ele mandou uma mensagem. Ele tinha bastante sotaque, falou assim, pô, velho, nossa, foi a melhor coisa da vida, meu. Nossa, já peguei aqui onde que tá o erro, que a gente tá perdendo faturamento, vamos virar esse jogo. E aí eu acompanhei ele por 3 meses e ele já tinha virado o jogo. A empresa voltou a dar lucro e ele já tava com a visão de sair da dívida. Pronto. Traz uma clareza mental sobre todo o processo. Era só dormir, Mudou, entendeu? Olha Só. a simplicidade. Entendeu? É. Mas isso também é muitos anos e muito teste, né? Já são mais de 1000 atendimentos que eu já fiz, mais de 15 formações. Então, essa clareza também, acho que isso é uma grande virada de chave, sabe, Ana? Uhum. A prática, ela muda a sua identidade. Sim. No livro eu uso o exemplo do saltar de paraquedas. A primeira vez que você salta de paraquedas, você tem muito medo. Na 10ª menos, na 100ª menos, na 1000ª vez, você se tornou um paraquedista profissional.
Então eu acredito muito nisso. Quando a pessoa ela tá nessas dificuldades, às vezes algo que tá muito medo, às vezes é exatamente ali o caminho Uhum. que ela tem que pôr mais energia, pôr Exato. mais comportamento até ela se virar profissional daquilo. Tipo um Uhum. paraquedista profissional. Uhum. Porque, que nem esse empresário que eu atendi, quando ele virou profissional nessa gestão do sono, aí pronto, aí deslanchou. Uhum. Então às vezes é um ponto que traz o efeito borboleta, o efeito E a cascata, gente dominó. precisa entender que o medo não é um ponto de limite, onde você precisa parar. Por exemplo, trazendo a minha questão pessoal, né? Eu tinha muito medo de falar em público. Olha, Então, eu falei assim: se eu tenho medo, eu preciso atravessar esse medo. Então, o que que eu tenho que fazer para isso? sim, Fui fazer aula de teatro, fui fazer aula de oratória. E aí, se eu tivesse que passar vergonha, que passasse vergonha ali dentro da aula, né? sim. Mas era muito medo, inclusive dentro da aula, que era um ambiente seguro. Uhum. Mas a gente precisa atravessar essa linha muito tênue que o medo às vezes trava a gente e aí impede que você acesse sobrenatural ali que já existe para você. Total. Tem uma frase da terapia sistêmica que é: o seu maior medo está diretamente ligado com o seu propósito. Sim. Eu acredito muito nisso. Teve um evento do GeoJ aqui em Alphaville, o Performance Day, tinha umas 3.000 pessoas. Eu fui o grande ganhador do quiz lá sobre procrastinação, subi no palco. Aham. Quando eu subi no palco, eu travei. Aí eu achava que eu não tinha medo de falar em público, mas aí quando eu subi no palco, porque eu tava ali naquele mais VIP lá, então eu tava na frente, eu não tinha tido a dimensão do tamanho do evento. Aham. Parecia um evento pequeno pra mim. Quando eu subi no palco, eu olhei aquele mar de gente, eu até olhei pro João e falei assim: caraca, quanta gente! E eu não conseguia falar nada, eu travei. Aham. E aí eu tive muito essa sensação, né, de que todos nós temos uma mensagem a ser dita pro mundo. Sim. E aí, se eu não vencer esse medo, talvez uma pessoa ali vai ficar sem o que ela precisaria, que é outra frase conectando isso, que é: o seu óbvio é o milagre de alguém. Uhum. Talvez aquilo que é óbvio pra mim vai ser o milagre, a única coisa que a pessoa precisava, Sim. e eu não vou dizer por um medo, né? Mas você sabe, Ana, que tem um segundo ponto do medo, porque o medo, biologicamente, ele tem essa função de potencializar a nossa sobrevivência. Uhum. Então, ele vai disparar um alerta que você entra em luta ou fuga, Uhum. e nesse estado, você fica menos racional, digamos assim. É tipo se você estivesse fugindo de um leão. Nosso cérebro não vai priorizar: hora a hora, um leão, vamos fazer umas contas. Não, é tipo assim: pá, fica vivo, sai, pelo amor de Deus, né? Tá. E aí você entra Então a emoção ela tem essa função de potencializar a sobrevivência. Só que o que eu vejo, principalmente em empresários, às vezes ele tá vivendo algum ciclo financeiro, alguma coisa que dá medo. Uhum. E olha que interessante, se você tá fugindo do leão, o que é importante que você tenha emocionalmente? A emoção de raiva. Porque a raiva, Uhum. ela é o potencializador. Sim. Para eu lutar ou para eu fugir com mais potência. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa que tá tendo muita crise de raiva, que ela tá agressiva, depois de atender centenas de pessoas com esse tipo de demanda específica, eu posso te falar que muitas delas, a causa verdadeira era um medo. Uhum. Algum medo de não estar no controle, medo de ficar sozinho, medo de falir. Era um medo Uhum. que aí a consequência era a pessoa explodir de raiva com um funcionário, com alguma coisa. Mas na verdade era só um mecanismo de defesa. Então o medo, ele é nosso aliado. Uhum. Ele pode ser um indicativo muito grande do seu propósito, da sua identidade, Sim. daquilo que você tem que trabalhar, daquilo que você tem que vencer ainda. Então, é claro que é desafiador, Uhum. mas quando você põe em prática, igual eu falei, de saltar de paraquedas, pra mim é a forma mais validada de vencer medo. Uhum. Você E encontrar a quando você memória raiz. encontra o medo, olhe para ele, É, porque tem muita resposta ali. total. E isso é cientificamente comprovado. Terapia de dessensibilização por exposição. Uhum. Então se usa muito. Às vezes a pessoa tem medo de barata, você põe uma barata na frente dela e fica expondo ela até que chega um momento que você perde esse medo. Então, falar em público é a mesma coisa, ou falar em empresa é a mesma coisa. Você tem que ter mecanismos de expor você ali para que o seu corpo perceba que você não entra mais em alerta. Uhum. É meio que um condicionamento. Sabe, o Ivan Pavlov, que foi um estudioso, ele trazia esse estudo com um cachorro, não sei se eu já ouviu esse caso, de que ele queria ali trazer um estudo com os cachorros, e sempre que ele trazia o bife para alimentar o cachorro já salivava. Então isso é uma resposta involuntária, biológica. Sim. Então o cachorro salivava. E aí ele começou a fazer uma coisa, ele começou a tocar um sino antes de pôr a carne. Uhum. Ele começou a perceber que logo que ele tocava o sino, o cachorro já salivava. Então isso é o que se chama de condicionamento. Então o cachorro associou: tem sino, logo vai vir carne, então já saliva. Então Sim. o corpo respondia biologicamente para algo que ele associou. Uhum. Então a gente faz isso também. Sim.
a gente cria uma associação, só que às vezes a resposta biológica não é de saliva. É de raiva, de agressividade, às vezes de se isolar, né? Cada pessoa vai ter uma resposta. Então isso muitas vezes foi condicionado, ou seja, não passa por um padrão racional de decisão. A pessoa não escolhe, simplesmente responde automaticamente. Só que ao mesmo tempo que ela criou isso, que ela aprendeu, ela pode desaprender, como a gente vem falando, né? A virada de chave, ela consegue fazer essa virada de chave que pra mim passa por ela entender onde começou, acessar essa memória, liberar essa emoção, biologicamente mesmo, para liberar isso do corpo e começar a plantar essa nova visão, com novos comportamentos, como eu dou o exemplo de saltar de paraquedas. Então, começar a pôr em prática essa nova identidade. Mas o medo é incrível. Eu acredito mesmo que o seu maior medo está diretamente ligado com o seu Ao propósito. propósito. Eu anotei aqui sobre frustração, Hum, que você falou quando você estava contando da sua história, né? uhum, Muitos empresários trazem essa questão da frustração, porque é como se estivessem, às vezes, remando, remando, remando e não chegam a lugar nenhum. sim, E isso gera muita frustração. sim, Qual ferramenta, na prática, assim, boa. você diria que é fácil que um empresário pode usar tranquilamente para melhorar essa questão do sentimento da frustração? Ferramenta, para mim, mais prática é de revisitação de memórias Uhum, e a ponte ao futuro, de ferramenta, uhum, tá? Então você pode usar auto-hipnose, meditação guiada, ou nem usar nada assim muito protocolar e acessar memórias que estão te limitando, que estão trazendo essa frustração uhum, e ressignificá-las. Isso é ferramenta é melhor. uhum, E você tá com a visão de futuro muito clara e alinhada. Essas são as melhores ferramentas. Mas para mim o uhum. conceito, que independente da ferramenta, que faz a pessoa se curar da frustração, ela entender a dualidade entre controle e fé. Isso é um ponto, assim, muito interessante, Sim. que é muito profundo e para mim resume muito quando você estuda várias linhas de terapia, de tudo que é tipo, de tudo que é da abordagem, você vai se deparar com isso. Uhum. A frustração nada mais é do que algo que sai do seu controle. E empresário tem um perfil meio controlador, a maioria, tá? Sim. Certo e errado, justo e injusto, é desse jeito, não é do outro. Então, o que é a frustração? Eu queria que fosse pra direita, foi pra esquerda. Uhum. A pessoa tá frustrada por quê? Porque ela queria que fosse pra direita e ela acha que só a direita é o certo. Um exemplo. Uhum. Então, isso é uma frustração. Qual que é o oposto de controle? É fé. Uhum. A fé, ela é ausência de dúvida. É uma certeza absoluta. É a mesma fé que a gente tá tendo agora em relação a esse teto. Uhum. Não fica passando pela sua cabeça, nossa, será que o teto vai cair? Uhum. Então, assim, a dúvida, ela gera medo, que gera necessidade de controle, que vai fazer o meu corpo se preparar para sobreviver. Eu vou ter medo, alerta, raiva. E a fé, ela acaba com a frustração. Uhum. Porque eu entendo que uma situação não me define. E por pior que pareça aquele cenário, talvez é exatamente esse cenário que está me preparando para minha real identidade de propósito, para aquilo que eu já vi que eu vou alcançar e que eu sinto que é o meu chamado. Uhum. Então, isso é fé. E aí, quando você muda esse olhar, então esse é um conceito que a pessoa tem que praticar. Ela para com aquela sensação de pressa, sabe, Ana? Eu vejo muitos empresários, às vezes, apressado, como se estivesse sempre atrasado para alguma coisa, Sim. ansioso. Isso o que é? O controle. Não, tem que ser agora, tem que ser nesse minuto. E aí, quando você atinge esse conceito da fé, e a fé não a ver com religião, uma fé interna sobre a sua identidade, Uhum. sobre o seu chamado, o seu propósito. Quando você tem essa ausência de dúvida, essa certeza, essa convicção absoluta, esse sou eu, é pra lá que eu vou, não é se, é quando, tamo junto, vai dar certo, já deu certo, pronto. Você fica em paz. Porque daí você não se deixa tomar pelas situações. Só pra finalizar, você vê que se deixar eu empolgo, né? Não, mas é que é tanta. Mas é que Tanta às vezes a informação pessoa, a importante. frustração, Ana, às vezes a pessoa ela coloca a situação acima da identidade dela. Uhum. E tem uma frase que eu gosto muito que é: eu sou infinitamente maior do que essa situação. Então, às vezes, você olha para aquela situação, essa é uma ferramenta muito prática e fácil também. Uhum. Tô lá numa situação, um revés. Ah, o Brasil perdeu a Copa. Pô, queria tanto que o Brasil fosse hexa. Aí você olha para aquilo e fala: eu sou infinitamente maior que essa situação. Isso não me define, isso não tem a ver comigo. Então, é muito importante você ter esse distanciamento, porque a frustração também, muitas vezes, a pessoa começa a jogar para a própria identidade Uhum. e ela começa a baixar a autoestima dela, a visão interna dela. E daqui a pouco ela acha que ela não serve mais, que ela não presta mais. Vamos dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, a gente tá falando muito dele. Tem uma entrevista dele que ele fala assim: eu sou o tipo de pessoa que se eu perder um pênalti e tiver outro pênalti na partida, eu vou bater de novo. E se tiver outro e eu perder, eu vou bater de novo. Por quê? É essa clareza. Uhum.
ele pode perder um pênalti, mas ele sabe que isso não define quem ele é. Ele continua sendo o Cristiano Ronaldo, na cabeça dele, o melhor do mundo. Então eu posso perder um pênalti, é uma situação, e acontece, normal. Sim. Então eu posso ter um revés na minha empresa um dia. Você acha que o Flávio Augusto nunca teve um revés? Ele mesmo fala abertamente, várias traições, vários revés que ele teve, quase faliu a WhatsApp. Então, só que essa clareza da visão interna, essa fé inabalável, é que vai fazer você passar por situações que antes você chamava de frustração e que talvez agora você entenda como aprendizado. Talvez como aquilo que eu precisava passar para eu me tornar quem eu preciso ser. Algo que é interessante, é só... Eu gosto muito de conceito, tá? Sim. Então, eu acho que independente da ferramenta, se ele vai fazer com a meditação, usando tigela tibetana ou não, põe uma música ou Ou não, respiração. vai pra psicanálise ou não, mas eu acho que esse conceito é o que mais Conceito. transforma. E aí a pessoa, colocando do jeito dela, pô, tem cliente meu que vai fazer isso na igreja. Tem cliente meu que vai fazer isso através do espiritismo, tá tudo bem. Eu sempre brinco, o importante é o que importa. O mais importante é a pessoa pôr em prática esse conceito. A forma, a ponte, tem que ser congruente com ela. Sim. Mas isso mudou assim, a minha vida completamente, tá? De verdade. Perfeito. Tem um resumo de tudo isso, que é a frase do Caio Carneiro, que é: você dá o passo e Deus dá o chão. Então você faz o seu movimento, assume o controle do que cabe a você, dá o passo. Agora, não queira controlar tudo. Porque não faz sentido, você não é Deus, sabe? Então, quem falou que aquilo que você acha que é melhor pra você realmente é o melhor? Às vezes você nem sabe, porque você tá preso ali naquele tempo. Então pode ser que aquilo que você achava que era o grande revés é a grande salvação. Né? Quantos exemplos a gente tem disso? A importância do confiar, né? Exato. Então, dá o passo que Deus dá o chão. Faz o seu movimento e no resto coloca fé. Inabalável. Sim. Eu acredito nisso. Que aula, muito bom. E falando em aula, conta rapidamente aqui sobre a sua mentoria, esse Remind. Sim. Como que ele funciona? O que é isso? É um projeto? É um protocolo. Aham. The Remind Protocol. É um protocolo de performance mental para principalmente empresários, que é o que eu venho atendendo há muitos anos. Mas outras pessoas podem acessar, não tem problema, mas é bem focado para empresários. E ele visa com que você consiga identificar causas escondidas, padrões escondidos, memórias, crenças que podem estar como pontos cegos. Então, o primeiro passo é identificar, mas mudar de maneira breve. Então, o TRP, o The Remind Protocol, ele tem uma visão de você resolver isso em até 3 meses. 90 dias ali que a pessoa vai pôr energia naquilo para resolver de uma vez por todas. Então, eu sigo uma linha que não é aquela linha de você ter uma assistência continuada o resto da vida para conversar. É uma linha de intervenção. E nessa intervenção a gente vai buscar 2 coisas principais. Que é liberar essas emoções que podem estar contidas, que geralmente tem emoções reprimidas, contidas, que estão causando isso. E trazer essa nova visão, essa nova interpretação sem mudar os acontecimentos. E isso é muito importante, tá, Ana? Acho que uma das coisas que as pessoas mais erram é se iludir. O namorado me largou, dá um exemplo. Aí a pessoa, não, tem como eu esquecer isso? Mesmo que tivesse, não é... ressignificar. Não é a melhor estratégia. Porque aquilo faz parte da sua identidade. O grande jogo para empresário, a pessoa que quer resolver isso, ela conseguir olhar para aquilo e ter uma outra visão. E não se incomodar mais. Que é o exemplo que a gente usa do você é verde. Você fala, você é verde, não te sobe nenhuma reação emocional, nada, não faz sentido. Então aquela situação que antes trazia muito medo, muita raiva, tristeza, muito incômodo, ela tem que, depois do nosso trabalho, ter pelo menos o nível do você é verde. De não te incomodar mais. Tá? E é bem interessante, porque eu já atendi casos bem graves, pessoas que chegaram para mim com síndrome do pânico, pensamento suicida, e isso tá tudo relatado lá no meu Instagram. E com poucas sessões, elas conseguiram fazer essa virada de chave. Às vezes 2, 3 sessões, pouco acompanhamento. Por quê? Porque eu tenho essa visão de dar essa autonomia para a pessoa. Não sou eu que sou o grande salvador. Já errei muito isso no começo da carreira. Não sou eu que vou salvar ou não a pessoa. Eu posso ser o guia para que ela salve a si própria. Sim. O famoso save yourself. Você tem que se salvar primeiro. Você dá o seu 100% do que você conhece, mas aquela pessoa precisa dar o 100% dela para transformação, que só depende dela. Total. A gente tem uma crença, eu falo até que não é nem 100%, é 110%. Aham. E quando... Eu acredito muito na teoria do acoplamento mental. Não sei se você já ouviu isso. Que é assim, a gente agora tá sincronizado. Então isso é acoplamento mental. A Carmine Gallo, no livro do TEDx, fala que histórias trazem isso. Quando a pessoa começa a contar uma história, fica todo mundo junto. Sim. E o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, ele fala da BrainNet. Ele tem estudos que mostram macacos criando uma BrainNet, ou seja, uma rede neural e cooperando.
Então, eu acredito que uma boa intervenção de terapia, um bom profissional da mente, ele domina acoplamento mental. Que é isso que a gente tá falando. Então, eu preciso estar 100% presente, conectado com você, para fazer com que você faça o que você tem que fazer. Uhum. E aí, é que tipo assim, eu entro e saio no seu campo, digamos assim. Uhum. Então, não sou eu que vou entrar com uma vassoura na sua mente e limpar por Aham. você. Entendeu? Sim. Mas eu preciso estar conectado para que isso aconteça muito bem. E você sabe que isso é bem interessante porque empresas, já até uma empresária que eu atendi aqui em Alphaville, ela tava com um problema na empresa e para mim, explicando que a grande causa era de falta de acoplamento mental da equipe. Então a equipe tava totalmente desincronizada. É tipo um carro desalinhado, sabe? Eu não sei se você já teve essa experiência de dirigir um carro velho desalinhado, você vai para direita, ele vai para outro lado. É, exato. Então é tipo isso, ela dava uma direção, a equipe ia para outro lado. Uhum. Porque faltava essa sincronicidade, esse ser uníssono. Eu sou músico também, eu gosto muito de ser uníssono. Né? Tipo assim, vai bater uma palma, pum, todo mundo juntinho, do mesmo jeito, no mesmo tom, no mesmo ritmo, sabe? Então, o bom profissional da mente é aquele que ele consegue trazer isso. E essa é uma outra vertente também, tá, Ana, que eu venho trabalhando. Que é o The Mind Club, que é um clube para profissionais da mente. Que a gente trabalha 3 grandes áreas, que é a parte técnica, então que ele precisa entender esses conceitos de diagnóstico, intervenção e acompanhamento, mas também o que é o grande ponto cego de profissionais da mente, que é a parte social, que a gente vê muito, né, no Clube do Bruno, por exemplo, sua mensagem, sua imagem, sua mentalidade, como que o mercado te reconhece, se a pessoa tem livro ou não, se ela vai em podcast ou não. Então, aqui é um grande indício de que eu tenho algum nível de ativo social. Ou seja, você olhou e falou assim, não, faz sentido trazer o Neto. Então, isso é uma percepção de valor importante. E para mim é uma honra estar aqui. Mas também, um terceiro grande ponto cego que é o ativo comercial. Porque também não adianta o cara ser muito bom tecnicamente, nota 10, e as pessoas acharem que ele é muito bom, se ele não tem uma estrutura de vendas. Então, ele precisa ter uma estrutura de captação, de conversão, de clientes, né? Realmente entender como uma empresa. Sim. Porque às vezes a gente fala para empresários, eu falo atendo só empresários, tanto empresários normais, quanto empresários que trabalham com a mente humana, que são é que as pessoas chamam de terapeuta, profissionais da mente. Porque ele precisa ter essa visão, porque se a gente parar pra pensar, 100 mil reais por mês é pouco ou é muito? Se a gente pensa que a pessoa se identifica como um hipnoterapeuta, terapeuta TRG, Theta Healing, parece muito. Você fala assim, pô, o cara faz reiki e faz 100 mil reais por mês? É estranho. Só que quando você fala que ele é um profissional da mente, que ele é um empresário da mente, se você pega uma empresa que fatura 100 mil por mês, é uma empresa nanica ainda. Entendeu? Então, olha que interessante como resume também tudo aquilo que a gente vinha falando. E é legal, Ana, porque eu falo que é o meu B2C, que é para empresário, e o meu B2B, que seria para profissionais da mente. Mas os dois são muito parecidos. E isso é um grande insight para principalmente profissionais da mente, pessoas que nem nós. Porque às vezes ele admira um cara que nem o Flávio Augusto e outros grandes empresários, e às vezes ele já até detém um conhecimento parecido. Só que às vezes ele tá no modelo de negócio errado. Ele não tem essa visão de empresa. Ele acha que tudo depende dele, tudo tem que ser do jeito dele. Enfim. Então hoje são essas iniciativas que eu tô mais focado. E além de tudo isso, claro, tem um livro, palestra, podcast. Tem a minha grande maior iniciativa, que é a minha família, né? Minha esposa, Maria Eugênia, minha filha Sara, que é a minha grande razão de tudo. Então, hoje eu fico muito feliz porque momentos como esse, para mim, validam essa identidade, essa visão, que em algum momento eu tive um lapso, alguma coisa é pra cá. Aquela intuição, Sim. você sabe melhor do que eu isso, aquela intuição, e eu decidi seguir essa intuição e para mim tá fazendo muito sentido. Nossa, incrível. Incrível e perfeito e necessário. E você falou agora de intuição. Como que você escuta a sua intuição? Uhum. Você tem uma prática específica para isso? Assim, você quer saber alguma resposta para algo que você quer fazer? Ou uma forma de se conectar? Algo pessoal seu? Nossa, essa pergunta é muito boa, Ana. Sério, porque isso é bem polêmico. É a pergunta, como que eu sei se essa voz que eu tô ouvindo é um chamado de Deus ou do Ou da diabo, digamos assim, né? ou da Ou da imaginação, eu é. tô viajando, né? Eu sou de uma linha que se chama Pró-Vida, que era o Dr. Celso Charuri, que era um neurocirurgião de São Paulo, que ele acredita numa integração cósmica, numa capacidade diferenciada do ser humano. Então, é algo... Igual, para escrever meu livro, eu fiz muito isso. Às vezes, cada capítulo, cada insight, cada história que eu ia colocar, eu fazia uma meditação nessa linha do Pró-Vida, que é uma meditação que é basicamente uma auto-hipnose, onde você vai trazer um nível de concentração bem alto. Imagina você tá num nível, a frase que define isso pra mim é nada mais importa, sou eu comigo mesmo. Nada mais importa, nada mais... Aí você vai entrando num estado
de flow, assim, de conexão interna muito alto. Uhum. Então, quando eu quero, assim, trazer minha intuição bem forte, eu busco entrar num estado alterado, digamos assim. Uhum. Um estado que eu vou estar ali muito focado, como as pessoas na hipnose chamariam de transe, uma Uhum. auto-hipnose ali, bem focado, e deixar meus pensamentos virem, né, visões. Agora, a minha intuição mesmo, eu percebo que ela vem. Ela vem. E você sente. Aham. Porque tem uma frase que fala: se faz sentir, faz sentido. Uhum. Então, quando você sente, é algo muito interno, mas você consegue distinguir. Porque é interessante, né? Tem aqueles Sem pensamentos. explicação. É, não tem uma. Mas a gente É difícil sabe. explicar com palavras, mas É. você tem uma certeza interna. Eu acho que a Aham. intuição ela tem esse viés. Porque tem aquela pensamento intrusivo negativo que você consegue na hora saber que não é você. Uhum. Então você tá com o celular andando na ponte, vem aquela voz, joga o celular da ponte. Aí Aham. você fala assim, não, que isso, né? Não sou eu, pelo amor É. de Deus. Então, isso é um grande exercício para você entender que você é a consciência que observa os seus pensamentos. Aham. Então, acho que a intuição, eu vejo muito quando ela tá nesse nível que não é aquele pensamento automático. É algo, parece que vem além disso, uma coisa assim. Mas tem um segundo ponto que eu venho trabalhando muito, Ana, que é a minha intuição, geralmente, toda vez que eu escutei, ela vem para vencer uma resistência interna. Uhum. Isso também é polêmico. E isso é Uhum. uma virada de chave que foi muito grande para mim. Tem uma Uhum. palestra da Lucilena Galvão, que o Leandro Ladeira, todo o curso dele, ele coloca essa palestra para as pessoas assistirem. E ela tá Aham. dando uma aula do Steven Pressfield, que é um autor, que teorizou sobre resistência interna. Uhum. E ela fala basicamente que a coisa mais antiga do mundo é o ser humano se evitando. Uhum. É essa luta de você ser você mesmo. Por isso que o meu método se chama Remind, porque eu falo que você não tem que se tornar uma nova pessoa, você tem que relembrar quem você é de verdade. Sim. E a pessoa tá incomodada porque ela não tá sendo quem ela é. Então, a É resistência isso. é o seguinte, se você tem que passar desse patamar de consciência para esse, algo que vai ser bom para a humanidade, escrever um livro. Uhum. Para eu escrever um livro, Ana, eu demorei 2 anos. Mas quando eu entendi o mecanismo de resistência que estava me prendendo, eu demorei 3 meses para finalizar. Uhum. Entendeu? Então, eu acredito que a intuição vem muito em você vencer coisas que você tá resistindo. Uhum. E resistindo em ser você mesmo. É aquela visão, tipo assim, eu sou isso daqui. Isso é que faz sentido. Aqui eu desfruto, aqui eu sou eu na minha máxima essência e potência. Uhum. Só que, provavelmente, tem uma resistência pra pessoa chegar lá. Então, eu acredito muito que a intuição é quando valida, tipo assim, isso é pra cá. Uhum. Vença a resistência. Uhum. E aí você começa a ter mecanismos de não se sabotar. De fazer o que você precisa fazer, apesar de todos os acontecimentos da vida. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. Ah, o cachorro ficou doente. Ah, sei lá o quê. Não, mas semana que vem. Ah, não. E aí a gente começa a fazer esses adiamentos, que nada mais é de uma autossabotagem. Sim. Da gente chegar num outro patamar de consciência. Uhum. Então, é algo que eu venho praticando muito. E eu sempre percebo, se eu tô resistindo muito, se algo tá pesado, tá difícil, talvez esse é o caminho mesmo. Algo tem ali. É ali mesmo. E aí, Uhum. geralmente, a minha intuição parece que vem para mim, ultimamente, vem muito nesse sentido. Uhum. Isso. Vai pra lá. É isso. Tá difícil, é por aqui mesmo. Isso, continua. Tal. E vem sempre nessa visão. Pra mim, é quase como se fosse uma distorção do tempo. É como se eu já olhasse daqui 5 anos e falasse assim, ó, pra cá que você vai. Uhum. E aí você entendeu que tem uma resistência aqui que tem que vencer. Uhum. Eu até derrubei aqui. Ó. É. Então, pra mim, a intuição é isso. Mas não tem uma explicação, né? Não é algo científico. E acho que esse é o grande bonito. Você vê que se deixar eu empolgo, eu vou falando, né? Mas o grande bonito do ser humano é isso, que é uma mistura de ciência e arte. Sim. Então, intuição... Tem coisas no ser humano que não tem como a gente... Viver é uma arte, né? não tem como a gente descrever cientificamente, trazer lá uma grande análise científica, porque é totalmente subjetivo. Uhum. Então, a intuição, ela... Sair um pouco da razão e ir pro sentir, perceber, sair da mente, ir pra entrega por confiar, porque nem tudo é explicado. Total. Isso é Né? algo que eu defendo muito para os profissionais da mente. Uhum. O Jung falava que você, quando se conecta com uma outra alma humana, você tem que dominar todas as técnicas, mas que você seja uma outra alma humana. Uhum. E o que é isso? Um atendimento, uma intervenção, uma ajuda, quando você está servindo alguém, é mistura de ciência e arte. Então você pode saber todos os protocolos de TCC, da PNL lá sobre uma ressignificação. Só que quando você está no momento com a pessoa, vai vir uma intuição. Fala Uhum. isso. Pega ali. Aí É. é impressionante. Nossa, Quando você isso vem demais. Então, aí quando você escuta, não faz, É. faz muito sentido. Muito.
Então, esse é um exercício absurdo de E intuição. às vezes é uma coisa nada a ver, que você ainda. A gente, às vezes, como terapeuta, a gente ainda racionaliza, né? A gente fala assim, nossa, mas por que Não, veio você isso? fala assim, Nada a não, ver. nada a ver, vou falar nisso, aí você fala, a pessoa desaba É, de aí quando chorar e você... faz todo sentido. Exato. Exatamente. Então, Nossa. então a intuição, É. o Murilo Gun fala, a intuição é uma tecnologia Uhum. que a gente É, tem, é tipo uma tecnologia interna que a gente é. tem. Só que a gente tem que saber ouvir e tem que ir testando, né? O que faz sentido e o que não, Precisa aprimorar, né? tem que aprimorar. Mas assim, quando a gente tá nesse contexto, por exemplo, você tá num contexto com a melhor das intuições, com o coração aberto pra ajudar aquela pessoa, olhando no olho da pessoa ali, realmente focado, você vai ver que vem uma intuição. É Uhum. muito interessante essa capacidade que o ser humano tem. Isso é uma capacidade que todo Uhum. mundo tem, eu E ela acredito é muito nisso. treinável. Totalmente treinável. Totalmente treinável. E esse treino é muito também de você se permitir Uhum. não achar que você é um doido, maluco, ou esotérico, sei lá o quê, por falar alguma coisa que você sente que você tem que Sim. falar pra pessoa. É, É você se permitir transbordar isso na vida da é. pessoa. Então, E é uma prática muito legal quando a gente começa a treinar isso. é. E você sabe que às vezes a pessoa ela pode começar de maneira simples com o cônjuge, né? Com o marido, com a esposa, com o filho. Uhum. É só você olhar no olho da pessoa, às vezes você pode mirar aqui, mirar nos olhos, e aí vai vir alguma coisa. Uhum. Entendeu? Isso é intuição. Não tem É. certo ou errado. Isso que eu acho que é o bonito e que conecta totalmente com o que a gente falou antes de controle e fé. Uhum. Se a pessoa quiser controlar, tipo, a intuição, é aqui interessante. Ela entra nesse paradoxo, porque não tem como ela controlar. É algo que não depende dela, entendeu? Sim. E então ela tem que ter essa fé, sabe? É algo muito interessante que eu acho que também valida o quanto muitas vezes nós temos que entender que estamos aqui de passagem, que tem algo maior, que Uhum. temos essa consciência. Algo que é óbvio pra mim, que pra algumas pessoas é polêmico, é sobre o mundo espiritual, que ele existe, que é real. Tive Uhum. muitas experiências em relação a isso. Então, a intuição é realmente uma tecnologia Uhum. que às vezes está resgatando a gente. E está disponível e poucas pessoas sabem como acessar ela. Às vezes a pessoa ela não se permite. Não se permite, é. E às vezes é só um mecanismo de resistência, como a gente Não se falou. permite por conta da resistência mental. A Sim, mente trava ali por- na razão, que né? nem isso. Às vezes a pessoa, até por conta de religião, ela acha que é alguma coisa ruim, do demônio e tal. Mas eu acho que esse é o filtro. E eu acredito muito que Deus, ele é o anfitrião e nós somos os convidados. Uhum. Então, como convidados, nós temos o poder de deixar o anfitrião feliz. Uhum. É como quando você recebe alguém na sua casa, a pessoa tá Sim. feliz, e aí você fica feliz, porque você é o anfitrião, você fala assim, pô, a pessoa, é pra isso que você fez aquilo, pra pessoa se divertir. Aham. Então, acho que Deus tem a mesma visão conosco. Nós temos o poder de fazê-lo feliz Uhum. quando estamos felizes, né? Sendo nós mesmos, Aham. na nossa máxima potência. Então, na minha visão, uma forma de validar a intuição é essa pergunta: será que isso que me veio me aproxima de quem eu sou de verdade, de eu ser feliz, de eu desfrutar do que Deus quer de mim? E aí você vai ter essa sensação, se Sim. sim ou se não, e aí é muito claro, entendeu? E aí você É. fala assim, putz, acho que faz todo sentido. E uma última coisa, que, assim, Aham. eu empolgo mesmo, é filho da Bernadette é assim mesmo, minha mãe é pior que eu nisso. Mas às vezes até algumas visões que eu já tive de movimentos de eu fazer, por exemplo, lá em Socorro, onde eu nasci. E às vezes eu falava assim, não, mas meu lugar é em São Paulo, quero coisa grande e tal. Mas aí às vezes tem visões e intuições, provavelmente você já teve isso, vê se faz sentido. Que não é nem sobre tanto você. Uhum. Mas tipo assim, se eu fizer isso, isso vai me validar pra ajudar pessoas nessa situação. Por exemplo, eu já ajudei profissionais da mente que falavam assim, não, mas é que eu sou de uma cidade que tem só 100 mil habitantes, é uma cidade pequena, não tem como eu faturar isso. Uhum. Aí eu falei assim, não, peraí, tem. E aí eu vou lá e faturava isso lá em Socorro, com 40 mil habitantes. Uhum. E pra quê? Pra mostrar pra E isso vinha da intuição. Aham. Que não era nem, eu quero ir lá pra Socorro atender. Não. Mas é porque fazer isso ia ter uma serventia muito grande pro meu propósito, entende? Uhum. Então acho que a intuição também, às vezes, ela vem pra te mostrar algo que você tem que fazer pra servir quem você tem que servir. Pra Uhum. você se tornar quem você tem que se tornar. Eu acredito muito nisso. Só que Uau. tem a resistência, tá? Às vezes você tem a visão e aí já começa a vir todas as objeções do mundo. Ah, mas Sim. sei lá o quê. Ah, mas sei lá das quantas. Eu É. chamo do mais hacking. Aí vem mais hacking. Ah, mas... Ah, é mais hack. Ah, Mais mas hack, hack. mais Ah, hack. mas hack. Ah, mas hack. E aí você fica nessa, É. né? Não, a gente ia caminhar aqui pro final e eu ia falar pra você, traz uma mensagem, mas essa última mensagem sua agora já foi tão
uau, assim, que, nossa, realmente incrível. Mas se você ainda tiver alguma mensagem que você acha muito importante para deixar, seja relacionado a tudo aquilo que a gente já conversou aqui, uma mensagem final, ou se você quiser, tá me vindo intuição muito aqui, Boa, o seu livro, claro. tem algumas partes dele que tem algumas frases, né? Sim. De repente a gente poderia, por intuição aqui, deixar uma mensagem por intuição do que abrir, ou de repente você escolhendo assim, passando o dedo, alguma frase que possa fechar com chave de ouro essa nossa conversa. E, Ó, quando e eu você tenho falou, certeza já que vai veio, vir o que precisa vir. já veio na hora. E às vezes a intuição, ela tem esse. Foi quase que uma certeza. Falou assim: é isso, não tem Aham, ausência de dúvida. já sabe. Essa frase. Não existe momento perfeito, as oportunidades não esperam. O Uhum, Hélio Couto, inclusive minha mãe foi atendida pelo Hélio Couto, enfim, né? Um cara que eu sigo há muitos anos. O Hélio Couto tem uma história que ele conta de um garoto que entra num trem. uhum, Aí ele tá lá no trem, metrô em São Paulo, mexendo no celular. Aí entra uma garota. E a hora que entra a garota, coração dele dispara. Ele fala assim: nossa, é o amor da minha vida. Que menina linda, incrível, tal. Ele olha pra ela olha pra ele e dá um sorriso. E aí o coração dispara ainda mais. Aí a porta do trem abre, ela sai, ele não vai, o portão fecha e ele nunca mais vê aquela menina. uhum, E essa é uma história que resume como a gente tem que seguir a intuição. O nosso coração, ele é um grande uhum, indicador de intuição, para que a gente não perca as oportunidades, porque as oportunidades não esperam. E uhum, não tem momento perfeito. Então a gente tem que trocar uma hesitação por êxito e uhum, ação. Eu acredito muito nisso. Então essa história da Helio Couto, para mim, fica de mensagem final. Para a pessoa que está ouvindo isso, eu não acredito em acaso. Então, uhum, era para ela estar ouvindo isso. Então, tem algo que ela está hesitando, que ela está resistindo em fazer. Mas não tem momento perfeito. Sempre vai ter todas as piores e maiores desculpas no mundo. Não é isso. Quem evolui é quem faz o que precisa ser feito, apesar disso tudo. uhum, Então, a oportunidade não espera. E às vezes era só aquela oportunidade que você vai deixar passar, assim como a menina que saiu do trem e o garoto nunca mais viu ela. Então, uhum, você não pode deixar a oportunidade passar. Você tem que agarrar com todas as suas forças, porque pode uhum, ser a única chance que você tem. uhum. Então, trocar a hesitação por êxito e ação. E, Ana, para mim é uma alegria estar aqui, né? Você vê que eu empolguei, falei demais, mais que a boca mesmo, mas é porque eu entrei nesse estado De flow, de de flow, entrega, de entrega. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Para mim, assim, uma grande honra estar aqui, pessoa que eu admiro. Acho que quando você ajusta a sua frequência, a Aham, sua antena começa a conectar com pessoas boas. E, sim. para mim, você foi uma das pessoas que nessa jornada validou tudo que a gente acredita. Eu acredito muito que, como Martin Luther King dizia, que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Uhum, Então, acredito que você é uma pessoa que tem que mesmo pôr sua mensagem para o mundo, que vai trazer um milagre na vida de muitas pessoas. E você é uma validação de que a gente está no caminho certo, né? De que tem pessoas uhum, sérias, profissionais, que querem trabalhar no alto nível, trazendo a espiritualidade como a causa para a performance. Então, uhum. para mim é uma alegria estar aqui, é uma honra, uma chancela. Dizer que eu puder te servir, ajudar, você pode contar comigo, Eu viu? que agradeço, conte comigo também sempre. Foi um prazer, um aprendizado aqui. Apesar de a gente já conhecer muita coisa, quando a gente conversa, é igual quando a gente ensina, né? Sim. Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que quando a gente só estudou. Então, essa conversa aqui, esse bate-papo também foi para um grande ensinamento. E Então, eu queria até ouvir de você esse feedback. Você que é uma grande estudiosa e praticante. Assim, qual que foi o seu maior insight de tudo que a gente conversou, de várias falas que eu tive ali que eu empolguei? O que fica pra você também, Ana? Queria te ouvir. a parte da entrega, da fé Uhum. e deixar o controle um pouco de lado. Porque pelo nosso dia a dia mesmo, a gente quer realmente controlar tudo e muitas vezes o controle tá na mente. E quando a gente solta, o Hélio Couto fala muito disso também, né? Sim. Então assim, o momento que você solta é a hora que vem. Eu tive uma terapeuta uma vez que ela me deu uma explicação que eu achei muito, ficou na minha mente essa imagem, eu sou muito visual também, né? Ela falou assim: "O que que acontece com um balde de água quando eu puxo ele para mim? Hum. A água ela cai pro outro lado, né?
Hum. E o que acontece quando esse balde de água, quando eu entrego? A água vem para mim. Uhum. Então, o soltar, eu acho que entra muito nisso. Quando você solta, você Interessante. recebe. Então, ficou muito forte para mim essa questão do controle e da fé. E eu sou muito. Essa questão do desapego também. Muita gente fala assim: ah, você é muito desapegada. Como que você. Das minhas mudanças também, né? Como que você vai para um lugar sem conhecer ninguém? Porque eu entrego, eu confio. Eu só sei que eu preciso ir. Eu não tenho explicação. Uhum. E, e aí a gente precisa entrar em contato com a nossa intuição. Uhum. Porque isso me veio como intuição. Sim. Aí eu entreguei e só fui. Lá eu entendi o que precisava acontecer. Uhum. Então a gente pode viver o extraordinário quando a gente escuta mais a nossa intuição, quando a gente entrega. Me veio uma última intuição, não sei se pode por conta do tempo, te fazer uma pergunta. Uhum. Quem é Ana Maoli? Uau! Quem é? Eu falo muito sobre frequência de origem. E no caminho do autoconhecimento, quando a gente resolve se autoconhecer, né? Eu vejo que tem muitos caminhos. E a gente se perde muitas vezes, porque são muitos caminhos. A gente fala, por onde eu começo? Eu começo pelo Reiki, pelo Theta Healing, pelo... Qual o primeiro passo do autoconhecimento? E eu não digo me perdi, porque eu fui para todos esses caminhos para conhecer cada um deles, mas onde eu encontrei o quem sou eu, a minha frequência de origem, e entender o quem sou eu, dizendo assim, o que Deus me plantou em mim para que eu frutificasse e entregasse esses frutos, foi através da frequência, dos números. Uhum. Cada número ele vibra uma frequência. E quando eu entendi a minha frequência de origem por base no estudo do meu nome, porque por que a gente vem com o nome que a gente vem? Uhum. Por que você chama Vivaldo Neto? Por que eu chamo Ana Catherine de Castro Jaroche, que é o meu nome de Uau! origem? Aham. O Ana Maoli, ele surgiu de uma meditação, inclusive, que eu pedi a intuição. Enfim, aí já daria um outro podcast isso aqui, né? Mas assim, Ana Maoli, ela vem... Quer dizer, Ana Maoli é um nome que depois eu escolhi por livre-arbítrio usar essa frequência. Uhum. Mas o meu nome, ele traz a frequência do que eu vim fazer aqui como energia do 5. E o 5 é a energia do movimento, da transformação. Ou seja, igual você falou do Cristiano Ronaldo, ele não pode ficar preso num escritório para trabalhar. Uhum. O 5, ele também não pode ficar preso em um lugar. E muitas vezes eu me culpava por mudar muito. Por falar, nossa, eu não crio raiz em um lugar. Mas isso não é da minha essência. A minha essência é o movimento. Então, quando eu entendi que eu vibro nessa frequência do 5 e a minha missão é o 11 é levar o despertar, a consciência relacionada à fé. Eu falei, é isso que eu preciso fazer. Então, poderia ser também uma andarilha que vai levando mensagens para os lugares por onde eu passo, mas assim, eu sei que em cada lugar que eu passo, eu deixo algo, transformo algo, e se eu não tenho mais nada para fazer ali, me vem por intuição, acabou seu tempo aqui, muda. E assim eu vou fluindo. Então, eu diria que assim, a Ana é alguém que flui, transforma e veio para levar consciência com as experiências que eu tive. Uhum. Então, tudo que eu experimentei serviu para mim, pode ajudar outra pessoa. Então, para mim, muitas vezes foi óbvio, mas o meu óbvio pode transformar. Então, que eu possa levar esse óbvio Nossa, a gente tá para sincronizado. quem Eu tá. ia te fazer a última mesma pergunta, se puder, que era o que é óbvio pra você? E você já falou. Mas o que é óbvio pra você, Ana? O óbvio, eu acho que ele precisa ser. O que é o seu óbvio? Aquilo que pra você é muito claro. Assim, é como um Para mais mim é um é muito igual a claro. Para dois. mim é muito claro que Deus existe. É muito claro. Mesmo que você Uau. queira ficar explicando, é muito claro que existe algo maior. É Uau. muito claro, porque, gente, qualquer coisa que a gente vai ver na natureza, no nosso corpo, como funciona uma inteligência tão divina, que é inquestionável.
O óbvio é inquestionável. Teve alguma experiência que você passou que te deu essa certeza absoluta? Eu passei por muitas experiências que só Qual que vem na intuição a mais, assim, que te deu uma fé absoluta de falar assim, Deus existe? Não tem como não nossa, existir depois disso, são muitas, mas a que me veio de primeira, né, falando intuição, foram as experiências que eu vivi na Índia. Tá. Principalmente em experiências de entrega. Servindo. Não, Não? entrega do sair do controle. Ah, tá. A gente passou por um processo lá em que a gente tinha que perder a noção do tempo e da visão. E foi uma experiência que a gente tinha que. Eu fiquei lá em um templo gigantesco. E eles vendaram todo mundo, ou seja, estava todo mundo vendado. Tá. Tinha escadarias para vários lugares, tinha vários lugares em que você poderia passear dentro do templo. E a gente tinha que fazer todo esse passeio vendado. E a gente perdeu a conta, porque no começo a nossa mente fica: até que horas eu vou ficar aqui andando? Quando será que isso aqui vai acabar? Essa é a razão. Até o momento que você para de se perguntar, porque você vê que não acaba. Aí você fala, mas então deixa, vamos ver a hora que vai acabar. Aí você entrega, Caraca. empurra o balde. Aham. E aí continua o processo. E aí em quem eu vou esbarrar? Onde eu tô? Em que lugar que eu tô agora? Porque você sobe escada, desce escada, então chega uma hora que você perde a noção de onde você tá. Porque a partir do momento que você saiu. Então eu sei que eu saí de lá vendada, eu sabia que na frente tinha uma escada, e ali tinha não sei o que lá. Mas foi tanto tempo rodando ali que eu já não sabia mais onde eu tava. Já não me interessava em quem eu ia esbarrar. Eu só precisava saber e me entregar de forma que, assim, Deus, me guie. Comecei a fazer um exercício de deixar com que Deus me guiasse para que eu não esbarrasse em ninguém. E foi engraçado porque a gente vai se testando, né, o tempo todo. Então ali eu tive uma experiência muito incrível. Uma das, né? Foi a primeira que me veio em mente agora que você me perguntou. Mas quando a gente entrega, a gente sabe que uma inteligência superior guia a gente. Mas a gente precisa estar aberto para isso. Uau, que interessante. E a visão ela distorce muito a nossa realidade e sobre controle. Esse exercício de ficar vendado deve ser absurdo pra você entender esse nível de controle de fé. Sim. Porque a gente quer controlar muito através da visão, né? Sim. Enquanto eu tô vendo, eu tô controlando o ambiente. E quando eu não vejo mais? É interessante isso, né? Porque vários mecanismos de resistência e de controle têm a ver com visão. Julgamento, medos. Os 5 sentidos, trabalhar os 5 sentidos. E é interessante porque quando a gente faz uma meditação, uma auto-hipnose, o primeiro passo é fechar os olhos. Respirar fundo, fecha os olhos. O que eu aprendi nisso é o porquê que a gente fecha os olhos para iniciar uma meditação. Porque eu fecho os meus olhos para o mundo externo, mas eu abro os meus olhos para o meu mundo interno. Uau. Porque aí é daqui para dentro que eu tenho que olhar quando eu tô com os olhos fechados. Com os olhos abertos eu tô olhando tudo que tá externo. O seu óbvio é o milagre de muitas pessoas, com certeza. Que incrível, Ana. Parabéns pela jornada também. E é, de novo, uma alegria imensa estar aqui. E só uma última dúvida. Essa é uma dúvida mesmo. Você falou dos números. Sim. Você ensina alguma ferramenta? Como que eu posso descobrir o meu número? Tem alguma coisa que eu posso fazer em relação a isso? Sim. Eu tenho uma ferramenta, né, que se chama como que a gente consegue descobrir a nossa frequência de origem. Na verdade, a base de tudo isso, o estudo, eu pela minha motivação 7, ou seja, a motivação é o que te motiva todos os dias a acordar e ir atrás de algo. E a frequência do 7, ela significa o aprofundamento, além de também a espiritualidade. O 7 é o primeiro número espiritual. Tá. Então, o 7, ele quer saber muito de onde vêm as coisas. Então, o meu 7 me motivou a estudar muito sobre numerologia cabalística. Sim.
não contente, eu vou falar assim, eu quero saber também a pitagórica, porque Sim. todo mundo quer saber a diferença de uma e de outra, e eu não quero saber explicar superficialmente. Ah, é porque a pitagórica não usa tal número, ou não usa acento, ou não, né? Isso é muito superficial. Então eu fui estudar também a pitagórica. Só que para mim é muito claro e muito mais profundo a cabalística. Então a minha base para entender essas frequências o estudo é muito profundo, Sim. né? Então eu digo assim, a ferramenta que eu trago não é nem a numerologia cabalística, é com base nela. Ah, sim. Por quê? Porque se eu for falar com base na numerologia cabalística, eu vou trabalhar em mais de 21 frequências que a gente tem. Mas eu entendi na prática que existem aí 5 ou 6 frequências que são essenciais, que com elas eu já consigo me guiar muito bem no meu caminho de autoconhecimento. Então, eu acabo focando nelas para trazer mais consciência no seu caminho daquilo que você veio realizar aqui com base na origem. Sim. E aquele E como empresário nada é por que acha acaso, que isso é místico, esotérico. O que você fala pra esse cara? Que essa é uma objeção que deve vir. mas tem pessoas, sabe, que tem assim, eu acredito que nada é por acaso. Sim. E quando a pessoa ela tá aberta a acessar, o que eu explicar para ela, ela vai entender e vai falar assim: nossa, faz sentido. Se não fizer sentido, talvez não seja a hora. Ah, tá. Então, eu nunca insisto para alguém fazer algo. Quando a pessoa estiver pronta. Entendi. Não tem aquele dizer também que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. Sim. Então, eu vejo muito sobre isso. Quando eu tento vender isso para alguém, vem um monte de objeção. E internamente eu já percebi que eu não preciso tentar vender nada. A pessoa vai entender o quanto que aquilo que é importante para ela e ela vai vir até mim. E vai falar: como que eu faço isso? Uma tomada de consciência. Uau. Gratidão, tá? Por estar aqui. Se Eu deixar. que agradeço. Não, se deixar, a gente Aí fica aqui o pode dia ter um inteiro, tá? outro Eu não sei podcast, como que né? que é o espaço aqui, se a É. gente puder. Mas assim, obrigado Eu que agradeço. e de novo, no que eu puder servir, mas tenha a certeza de que o que me veio pra te falar, que eu ia falar depois, mas vou falar aqui gravando, que é que você é o orgulho dos seus ancestrais, você é o bilhete premiado da loteria, o milagre da vida, o improvável, né? Porque se a gente parar pra pensar 10 ancestrais pra trás, a probabilidade de você nascer é 60 vezes mais difícil que você ganhar na loteria. Então, que você lembre sempre disso, tá, Ana? De você tornar, como dizia o Nietzsche, né? Torna-te quem tu és. De você ser quem você é, que você sabe que você é. Porque você é a evolução dos seus ancestrais. Esse vai ser o seu legado. E eu tô muito feliz de estar aqui e poder contribuir, que seja um grauzinho, e ter feito parte disso. Com certeza é algo que me alegra e que também incentiva ainda mais. Mas eu quero te incentivar para que você continue nessa sua jornada, sendo quem você é. Porque tem muitas pessoas esperando por você, com certeza. Com Amém. certeza. E que talvez uma delas esteja vendo agora e esteja confirmando isso, falando assim: verdade, eu precisava ter ouvido isso, eu Sim. precisava conhecer a Ana. Então, uma alegria, uma gratidão, e que você tenha sempre isso no seu coração, sempre essa fé, essa certeza de quem você é. Sim. Eu é que agradeço. E no começo, antes da gente começar, né? Esse eu acho que foi o podcast mais longo que eu já fiz. Mas antes da gente começar, eu sempre trago uma intenção e peço para que tudo que a gente converse aqui chegue até o que as pessoas precisam entender e que possa transformar elas, né? Então, nada do que a gente conversou aqui foi por acaso. Com certeza. E com certeza tudo que a gente trouxe foi para levar mais consciência e mais transformação para quem está ouvindo a gente aqui. Amém. Então, muito obrigada, Vivaldo. Eu que agradeço. Foi uma honra Honra é minha. essa aula, essa conversa. Deixa o seu Instagram também, antes que eu Claro. finalize aqui. @ Vivaldo Neto. Se Arroba, colocar Vivaldo Neto, não Já tem, vai não tem aparecer. muitos, vai estar É. eu com o meu livro assim na então cara. acompanhem ele por aí, @por Vivaldo Neto. Isso. Gente, não tem nem o que falar, né? Depois desse podcast aqui, tem muito mais conteúdo lá. Acompanhem todos os processos e mentorias, Sim. grupos, tudo Grupo. que ele traz,
que a gente sente que não vem da mente e sim do coração, é uma entrega genuína. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Se inscrevam no canal, eu não falei isso no começo, mas se inscrevam no canal, acompanhem, compartilhem esse podcast com todos aqueles que você acredita que precisa ouvir essa mensagem também.